Nós estamos hoje, nessa tarde, recebendo meu querido amigo Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade. Boa tarde, Péricles. Boa tarde, Fábio. É um prazer enorme sempre tê-lo aqui no nosso programa. E hoje daqui a pouco eu vou mudar para essa cidade, hein? Que vocês estão fazendo me apaixonar por aqui cada vez mais, hein? Pois é, Bragança Paulista é uma delícia. Péricles, hoje você vai falar conosco a respeito de feminismo. Até porque lugar de mulher é onde ela quiser, né? Mas as pessoas elas não entendem assim, muitos ainda não entendem. Principalmente a gente fala que um público eclético, né? Nós falamos com o mundo, hoje através do facebook.com/programa Dito e Feito. Eu queria que você falasse pra gente o que é o feminismo. Então, primeiro, tem que entender um pouquinho o que é machismo. Que é bem fácil, né? Toda vez que um homem se acha mais importante do que uma mulher, ou uma mulher se acha menos importante do que um homem, é uma situação machista. E aí algumas pessoas surgem com algumas tiradas feministas, do tipo, as mulheres sendo mais importantes do que os homens. Errado. Isso não é feminismo. Feminismo são homens iguais a mulheres. Ou melhor dizendo, mulheres iguais a homens, em direitos, em obrigações, em possibilidades, em oportunidades. Isso é feminismo. Falar que mulheres são mais importantes do que homens é femismo, que é uma outra coisa. E as pessoas acabam confundindo, e a gente ouve por aí gente falando, eu sou contra o feminismo. Peraí, se eu sou contra o feminismo, então eu sou contra que homens e mulheres sejam tratados de forma igual? Se eu sou contra o feminismo, eu sou contra que mulheres e homens tenham os mesmos direitos? Né? Então, a essência do feminismo é a luta por direitos das mulheres para conseguir equiparar os homens. Surgiu com esse nome exatamente porque eram as mulheres batalhando por direitos iguais. Mas hoje o feminismo é algo para ser batalhado por homens e mulheres, para manter. Porque quando a gente fala de uma sociedade machista, esse machismo, não se iludam, ele também vai afetar os homens. Para os homens não é bom viver numa sociedade machista, onde o homem também é cobrado por uma série de coisas, além do que as mulheres. Nossa, que susto que eu levei alguém falando aí no corredor. Levei Então, até o susto. Falar, um machista querendo pegar a gente já, nossa, sai correndo aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Péricles. Algo que é muito importante para nós é o seguinte, quando a gente fala de machismo, de feminismo, a gente entende que o 5º parágrafo da Constituição diz que todos nós temos os direitos iguais. Só que no dia a dia a gente percebe que até dentro da justiça não existe esses direitos iguais, né? Na prática a gente não vai vendo isso. Eu queria que você devagasse um pouquinho a respeito disso, né? Porque, por exemplo, fisicamente é fato que a mulher ela não tem a mesma força que nós homens, né? E tem mulheres que têm mais força do que alguns homens, né? Porque elas trabalham essa questão física também. Agora, não é muito importante que a gente fale com esse telespectador sobretudo sobre essa questão dos direitos iguais e da falta desses direitos iguais que é pregada sobretudo no direito? Então, Fábio, é uma coisa bem importante que você falou. Às vezes as pessoas também partem para um debate sobre feminismo e começam a colocar uma mulher para carregar uma carreta. Não, se tem direitos iguais, não vai carregar. Falam, não. Pessoas têm que ser avaliadas individualmente. Pode ter uma mulher forte que carregue um caminhão. Eu, por exemplo, não consigo carregar um caminhão. Acho que o Fábio também não vai conseguir. Não. Sabe? Então, isso não significa que nós sejamos menos homens. E, na verdade, as pessoas têm que ser avaliadas em sua individualidade. O direito, ele tem que trazer algo de isonomia, algo de equidade, de igualdade para as pessoas. Só que, às vezes, algumas pessoas não estão numa condição de igualdade. E aí a gente chama essas pessoas de hipossuficientes. Muitas vezes a mulher é uma hipossuficiente. Por quê? Porque ela está numa situação de desvantagem. Por exemplo, a doutora Lu acabou de falar uma coisa importantíssima sobre gravidez. Então a mulher, por estar grávida, por estar gestante, ela está portando ali uma vida dentro dela. Ela não vai poder sair para ficar jogando futebol, que nem, de repente, o namorado dela. Sim. Então ela está numa situação de desvantagem, ela vai ter alguns direitos que parecem que são a mais, mas não são. São para restabelecer um equilíbrio. Porque durante os 9 meses de gravidez, ela vai estar lá, cuidando da vida dela e daquela nova vida que está se criando dentro dela. E o pai vai estar fazendo o quê? Então, não é machismo você achar que uma mulher que está grávida precisa de mais cuidados, né? É uma prática de feminismo. É entender a dificuldade. Assim como hoje também existem questões do direito que são interessantes. Por exemplo, o marido pedir alimentos para a esposa. Né? No final de uma relação, ele se vê numa situação de desvantagem. Às vezes a esposa tem uma condição financeira muito maior.
ele não consegue se manter, ele entrar com alimentos. Isso é possível, né? Hoje eu vejo muito disso nas relações de trabalho, né? Você tem hoje as mulheres ganhando no mercado do trabalho menos do que os homens, até para a mesma função. E, inclusive, tem menos mulheres em cargos de alto escalão das empresas. Mas olha que coisa engraçada, você falou de trabalho. Eu já trabalhei com as maiores apresentadoras desse país, nos programas de variedades, né? Quando você vai comparar, por exemplo, o salário, vamos supor, de uma que eu adoro, tenho carinho por ela, Ana Maria Braga. Se você for comparar o salário da Ana Maria Braga com o de um outro apresentador do mesmo tipo de programa, eu acho que eu teria que renascer, acho que umas 10, 20, 30 encarnações para chegar a ganhar um mês do salário dela. Dona Maria. Né? Eu digo por quê? Porque existe também dentro, como você colocou, dentro da prática de trabalho, tanto para o lado masculino como para o lado feminino existem alguns preconceitos, algumas barreiras, né? E é importante você dizer isso dentro do ambiente de trabalho, porque é o mais comum de todos nós, né? Todo mundo precisa trabalhar, né? E a gente percebe hoje mulheres, inclusive, pegando latinha também na rua, como homens pegavam antigamente. Elas trabalham, elas sorriem, elas pagam com dinheiro do reciclado as contas de água, a conta de luz, elas levam a casa, elas inclusive vão à escola na reunião de pais e mestres, né? Então eu acho que tudo isso é importante a gente colocar aqui para o nosso telespectador, essa mudança sobretudo dessa coisa mais voltada para os direitos iguais, que eu acho que o direito cada vez mais ele está se humanizando. Eu vejo aqui com a doutora Luciana que ele está cada vez mais se humanizando, porque ele tenta atender todos, não é só um grupo, como antigamente se existia, né? As leis elas são criadas por homens, sobretudo por pessoas que são pensantes, pessoas que estudam anos, décadas e vivem estudando a vida toda. Porém, essas pessoas, muitos vieram, sobretudo essa nova geração, elas vêm de uma vida, de um poder aquisitivo baixo, então eles conseguem se sensibilizar. Sim, as mulheres elas estão conquistando cada vez mais um espaço no trabalho, não em termos talvez de oportunidades, mas em termos de saber que uma mulher pode fazer qualquer trabalho, ou que um homem também pode fazer qualquer trabalho. Hoje, por exemplo, a gente pega o nosso programa aqui, a gente vê vários homens fazendo pratos maravilhosos, que é algo que antigamente seria só a mulher que teria que cozinhar, o homem não. E hoje a gente está quebrando isso. Quando a gente quebra isso, também é uma prática do feminismo. O feminismo também diz isso, que homens também têm que ter as mesmas oportunidades. Você tem homens costurando, vocês têm homens cuidando de casa, cuidando dos filhos, né? Às vezes as mulheres conseguiram oportunidades melhor, conseguiram se qualificar melhor, que é engraçado que, do ponto de vista educacional, as mulheres acabam estudando até mais do que os homens, em alguns aspectos. É verdade. Né? E você tem mulheres se formando, e isso é importante para a transformação social. O que não pode acontecer é uma mulher se formar, estudar e achar ainda que ela tem que ser sustentada pelo marido, que também é uma prática machista isso. Né? Ela tem que ter uma independência. Eu conheço amigas, gostaria até de dar os nomes, que as pessoas já conhecem aqui no nosso programa, que acham que o marido ainda tem que pegar realmente trabalhar e colocar o sustento dentro de casa. Eu acho isso um absurdo quando eu ouço isso. Em pleno século XXI, a mulher dizer que ela ainda tem que cuidar dos filhos e cuidar da casa, enquanto o marido traz o dinheiro para dentro de casa. Fazer isso pode ser uma opção. Agora, tem que é o problema. E outra coisa, trabalho de casa também é trabalho, só não é remunerado da mesma forma. E é mais difícil então, muitas vezes, viu? Você tem um marido que vai cuidar do seu trabalho de casa, que vai lavar, que vai passar e você vai poder trabalhar e trazer o dinheiro. Não significa que aquele trabalho de casa é menos merecedor de atenção do que um trabalho. Aliás, trabalho de casa não tem férias, não tem 13º, ao contrário, no final do ano a gente trabalha mais que quem trabalha em casa, né? E a gente sabe de mulheres que têm jornada dupla, tripla, né? Acorda cedo, leva os filhos para a escola, vai para o trabalho, volta, vai lavar a roupa, vai limpar a casa, vai fazer a janta, o marido ainda chega, fica tomando a cerveja dele, ali assistindo o jogo de quarta-feira, e ainda acha ruim quando quando o jantar não está do agrado dele. Sim. Agora, uma coisa que eu vou colocar, não vou dizer que eu vou colocar uma pimenta nesse tempero, mas sabe o que é muito engraçado? As pessoas elas não nascem machistas, e também não nascem feministas, elas nascem. A criação é que dá isso, é do costume, é do hábito. Sim. Então o que acontece? Às vezes a pessoa teve uma criação machista, ela vai achar que papel de mulher é isso e de homem é aquilo. Vai reproduzir. Vai reproduzir. E é muito engraçado como mães reproduzem nos próprios filhos esse comportamento machista, esse comportamento misógino, né? Que é o ódio, né? Tipo, a mulher não presta. Como é que uma mulher fala para um filho
que mulher nenhuma presta se ela também é mulher. Olha, ela também casou, ela também passou por situações. É uma reprodução. É muito forte isso na sociedade. Nós temos que transformar isso, né? Olha, infelizmente o nosso tempo é curto, mas você falou dessa pimenta e a gente vai voltar a tocar nesse assunto. Então, vamos apimentar mais o programa. Você sabe que quando teve aquele caso na Paulista da lampadada, que aqueles rapazes levaram a lampadada fluorescente, o que aconteceu? Por incrível que pareça, uma das mulheres que foram à delegacia, ela teve a coragem de dizer que o que eu teria contra os gays, o meu cabeleireiro é gay, não sei o quê. Foi assim que ela pegou e falou. Né? Então, assim, ela não consegue admitir para ela que, por exemplo, o filho dela, ele é agressivo. Só que ela tenta justificar de alguma maneira porque o cabeleireiro dela é gay. Tudo pode ser gay, menos o filho dela. Sim. Né? E isso é uma coisa que nós temos que, apesar de ter pouco tempo para falar, toda vez que puder ter oportunidade, voltar a falar. Que homens e mulheres são iguais, nascem iguais e morrem iguais. E tem que viver num ambiente de liberdade, que as pessoas possam discutir papéis, decidir o que gosta mais de fazer ou não gosta. Um casal tem que conversar, seja qualquer tipo de casal, qualquer tipo de família, as pessoas têm que ser criadas para serem felizes, não para serem escravas de hábitos e costumes que nós temos por obrigação questionar e transformar, principalmente na sociedade hoje. Nós vamos ficar calados diante de tudo que acontece e depois nós vamos, na velhice, arcar com as consequências. Porque pode ser que por trás de um comportamento machista também vem outros preconceitos. Né? O preconceito ele nunca anda só. Eu sempre falo isso. Uma pessoa que tem preconceito com relação a homossexual, a mulher, a negro, não se estranhe se ela estiver também contra o idoso, contra religiões e aí por diante. As coisas elas vão se completando, a pessoa vai se fechando nesse trincado da criação e da cultura. E a cultura tem que ser libertária. Bom, para a gente fechar, né, para continuar, vamos voltar numa outra oportunidade para falar sobre isso. Com certeza. Mas estou à disposição para quem quiser conversar, tirar dúvidas sobre machismo, feminismo, misandria e aí por diante. Bacana. Olha, eu vou passar o contato do Péricles Formigoni, que é presidente do Instituto Pró-Diversidade, que atende você de todo o Brasil, você que realmente quer entender um pouco mais sobre a diversidade. Você pode fazer contato através do 0 operadora 11 97116 1538. 0 operadora 11 97116 1538. O e-mail é diretoria@prodiversidade.org.br e o site é prodiversidade.org.br, prodiversidade.org.br. Só para finalizar, lugar de mulher realmente é onde ela quiser estar. Se ela quiser ser dona de casa, ela pode ser. Se ela quiser ser uma grande executiva, ela pode ser. Se ela quiser ser inclusive uma mulher de rua, ela também pode ser. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. O que a pessoa faz entre quatro paredes ou ela deixa de fazer é um direito dela e nós temos que começar a trabalhar isso em nós, sobretudo a nossa língua. Quando a gente vai à igreja, quando a gente vai no nosso momento com Deus, a gente tem que tentar lembrar do seguinte: pedir para Ele para lustrar a nossa alma, não pedir para o outro quebrar a perna, para o outro ficar mal, para não sei o que, pedir para lustrar a nossa alma, para a gente crescer como seres humanos e ter uma sociedade melhor. Porque você está na sociedade que hoje alguém lá atrás fez você ficar aqui. E do mesmo jeito que você está fazendo com seus filhos hoje, quando você partir e eles ficarem aqui, vai ter essa sociedade que você está planejando para eles. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Fábio. E vamos juntos, homens e mulheres, por um mundo livre e justo.